Bom, e agora o assunto é Código Florestal. Hoje o Rural Notícias recebe Márcio Serri, que é o diretor ambiental da Planos Incorporadora, e que vai responder algumas das dúvidas do telespectador. Vamos então à primeira pergunta. Acompanhe aí na tela, antes da gente conversar com o Márcio, o André Riva, que é de Primavera do Leste do Mato Grosso. Ele fala o seguinte: eu tenho uma área de 487 hectares que tem uma averbação de 20% de reserva legal, quero limpar o cerrado, mas soube que a averbação já não vale mais, ou seja, posso limpar a área? Esta é a pergunta dele. A gente emenda também com a Cris Daiane Cassol, ela também é de Primavera do Leste, e ela pergunta o seguinte, acompanha aí na tela: qual o procedimento para regularizar uma propriedade que até então não possui CAR, GEL, LAU? O GEL e LAU estão valendo nestas novas normas ou apenas o CAR resolve tudo? Márcio. Tudo bem, Márcio? Boa noite. O que é? Explica pra gente antes de responder. O CAR a gente já conhece, mas o GEL e LAU, que pode ser desconhecido para algumas pessoas. O GEL referenciamento, uma lei de 2001, que delimita para que os agricultores confirmem as divisas das propriedades. Então é uma lei que vem só para confirmar essas divisas, que antigamente era feita de uma maneira com um pouco de erros. A LAU, licença ambiental unificada do Estado do Mato Grosso, onde eles adiantaram o CAR, o nosso CAR, que vai passar a valer a partir do ano que vem, e já tinha uma forma mais fácil do agricultor se regularizar. Então, respondendo primeiro a questão do seu André. Então, André, você pode tirar o cerrado? Você pode tirar o cerrado, desde que seja feito um plano de manejo, pela quantidade de área que o senhor quer retirar, provavelmente você vai precisar de um RAP ou IARIMA, que são processos de regularização ambiental. O que vai de encontro com a pergunta da Cris Daiane. Então, qual o processo para você regularizar uma propriedade hoje? No caso de Primavera do Leste, uma região que a gente conhece bem lá na empresa, você tem que procurar uma empresa ou os órgãos ambientais, a SEMA, no caso do Mato Grosso, e dar entrada na regularização da sua propriedade. Aí sim você vai ver supressão de área para plantio, no caso do cerrado, e aí a LAU ou o CAR, que o CAR vem para substituir a LAU a partir de janeiro, e com certeza você vai precisar do georreferenciamento para confirmar essas áreas. Claro. Márcio, vamos à próxima pergunta, que vem do interior de São Paulo, de Serquilho. É o Délcio Grando. Ele fala o seguinte: temos 190 hectares com 8 propriedades, 50% da mãe e um quarto de avós para cada filho. A área a ser preservada deve considerar os 7,46 módulos, os atuais, ou os 3,73 da mãe dele, no caso, 0,53% de cada filho. Ou seja, além de tudo, tem uma divisão familiar ainda nesta pergunta, né? No caso do seu Délcio, é uma questão até... Ele está preocupado com a reserva legal ou APP. No caso dos 4 modos, abaixo de 4 modos, ele não teria de ter a área de reserva legal e APP. Então, nesse caso, é simples. Se a divisão que eles fizeram, essa área foi gerado novo CCIR, ou seja, o cadastro, no INCRA, ele pode averbar a reserva legal para cada situação, ou seja, para cada herdeiro e para a mãe que tem 50%. Se nessa divisão foi apenas uma partilha formal entre os mesmos, e eles continuam na mesma matrícula, e o CCIR da propriedade ainda é o mesmo, ele vai ter de fazer os cálculos ambientais pela área total, pelos 7,5 módulos fiscais. Tá certo. Para a gente encerrar aqui, nós temos o Leonardo Bonomi Colmanete. Ele é de Uberaba, em Minas Gerais, e a pergunta dele é a seguinte, Márcio: como ficam as propriedades com menos de 4 módulos fiscais quando a lei estadual é mais restritiva que o novo Código Florestal? Qual prevalece? Toda questão de lei no Brasil vale primeiro a questão federal. Então, se a lei federal ela tem uma condição que é um pouco mais branda do que a lei estadual, nós temos que trabalhar com a questão da lei federal. No estado de Minas Gerais, o órgão ambiental tem algum problema de trabalhar com isso. Aí você tem que procurar um corpo jurídico, ou um advogado, ou uma empresa, ou mesmo um servidor público do órgão, e entrar com uma obrigação de fazeres contra o órgão para que ele cumpra a lei federal. A lei estadual, o código estadual, apesar do novo código dar essa facilidade para o Estado aplicar o código, isso não pode acontecer da maneira em que o Código Estadual fira o Código Federal. A lei federal vem primeiro. Tá certo. Márcio, nós ganhamos mais um minuto, então rapidamente eu vou fazer a pergunta. O Eloy Antônio Zanquete, que é de Planaltina, no Distrito Federal, ele quer saber o seguinte: tem uma área de 1.784 hectares, averbei a área de reserva e na época a área total, APP mais reserva legal, somou 684 hectares. Como fica isso hoje? A área, inclusive, já é georreferenciada, segundo ele. Como no caso da medida provisória, ele não pode ter mais de 20% da área da propriedade
com área ambiental. Nesse caso, ele está com 38% da área ambiental. Então, ele teria hoje 18% de excedente. Esse excedente pode ser usado de maneira ecologicamente correta. A maneira ecologicamente correta hoje, silvicultura, aquicultura e outras atividades que você consegue agregar a criação animal e a agricultura ao meio ambiente. Tá certo. Márcio, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Rural Notícias. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Com certeza, trabalho, pelo jeito, não está faltando, né? Nem um pouco. Tá certo. Até a próxima.